Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia, povo de Deus. Deus vai fazer? Deus faz? Faz mais do que pedimos ou pensamos. Deus que Ele tem a liberdade, Ele só sabe fazer isso. É um Deus que só sabe fazer maravilhas. E glória a Deus que Ele tem a liberdade para nesta manhã fazer o que só Ele sabe fazer, maravilhas no nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos todos, podem sentar, fiquem à vontade, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos para uma boa palavra nessa manhã de domingo, que Deus vai falar no nosso coração. Essa semana eu falei aqui na igreja, que nem tudo é para todos, né? Os segredos de Deus é para aqueles que o temem. Então não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não está aí para todo mundo, está para quem busca. Quem está ouvindo fala amém? Por favor, agora deixa só eu falar para você entender. Em nome de Cristo Jesus. Então o segredo de Deus não é para todo mundo, é para quem crê, para quem busca, para quem realmente tem o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Provérbios 25, versículo 2, Provérbios capítulo 25, versículo 2 está: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então, a glória dos reis é tudo investigar, é buscar, é abrir a Bíblia, é meditar nela, é buscar do Senhor. Digam graças a Deus, irmãos. Deus esconde, eu descubro. Deus esconde, você descobre. Abrindo o coração, se envolvendo com Deus, em o nome de Cristo Jesus. Isso nos faz crescer. É quando a gente acha esse segredo de Deus escondido, como diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É tão precioso para ele que vale a pena se desfazer de tudo para ter aquele campo no qual estava o tesouro escondido, que é o tesouro de Deus. Nada vale mais do que o conhecimento. Sem conhecimento, o povo se corrompe. Sem profecia, o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, o povo se corrompe. Então, hoje estamos aqui para descobrir os segredos de Deus. Quem quer descobrir os segredos de Deus, fala graças a Deus, agora tem que buscar. O segredo de Deus é para aqueles que o buscam, aqueles que o temem, que o respeitam. A gente sempre conta aqui o testemunho daquele pregador, do chinês e o coreano. O coreano no altar pregando, o chinês falido, um empresário falido, sentado como você está sentado aí ouvindo a mensagem. O pastor coreano está pregando e em certo momento o pastor coreano vai e diz: bom é o sal é bom. Aquilo foi o bastante para o chinês. A Bíblia diz que a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, enquanto eu estou expondo a palavra, ela realiza esse milagre, esses dois milagres. Primeiro, clareia, depois dá inteligência. Então, dá o clarão. Entendi. Em seguida, você sabe o que fazer e como fazer, porque Deus te dá essa bênção. E na hora que o pastor disse, bom é o sal, ele já parou ali, sozinho com ele, no cantinho dele, no seu lugarzinho, ele começou a matutar. Bom é o sal é bom é o sal é bom, já sei. Vou vender sal, foi o que ele falou. E ele saiu para vender sal e se tornou um multimilionário no ramo do sal no país dele. Qual é a atenção, qual é o nível de atenção que você está dando para Deus? A ponto de Deus chegar e contar para você o segredo dele. Eu lembrava do Davi. O Davi, quando soube do gigante Golias afrontando o exército do Deus vivo, deixou o Davi furioso. E o Davi falou: eu vou derrubar esse cara.
Foi lá, apresentou-se diante do rei, dizendo que já tinha tido experiências, né, cuidando das ovelhas do pai dele, de um urso, de um leão. Aí o rei colocou foi vestir o Davi com as armaduras dele. A Bíblia diz que ele não conseguia se mexer, de tão pesadas que eram as armaduras, e o Davi era franzino, era um garoto. Tirou aquela armadura, mas aquele que busca o Senhor não tem falta de nada. E todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Eu fico imaginando Davi na oração dele, na intimidade dele, perguntar para Deus: meu Deus, como é que eu vou derrubar esse cara? Aí eu fico imaginando Deus chegando no pé do ouvido dele, assim, para contar para ninguém ouvir, porque segredo não é para todo mundo. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Aí eu fico imaginando Deus chegando no ouvido do Davi para dar a instrução de como ele derrubaria o gigante. E o que Deus disse? Ou eu imagino que Deus tenha dito: dá uma pedrada nele. Coisa de doido, coisa de maluco. Uma pedrada, um cara, um guerreiro, quase 3 metros de altura. Foi assim. Deus contou o segredo de como derrubar o gigante, e Davi foi lá no riacho, pegou 5 pedras lisas e foi com uma pedrada que ele derrubou o gigante. Irmão, fica atento, qual é o grau de atenção que você tem dado para Deus, a ponto de Deus descer e contar no seu ouvido, para ninguém saber. Como é que você vai vencer isso aí? Não vai ser escancarado para todo mundo. Aquele chinês, Deus falou no coração dele alguma coisa parecida como: vende sal. E o pastor disse: bom é o sal. O chinês entendeu: vende sal. Eu não sei o que você vai entender, mas a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Que hoje Deus possa trazer essa luz para você. Digam graças a Deus, irmãos, de trazer a inteligência de como agir para vencer essa situação que você está enfrentando, mas que Deus vai te dar a vitória em o nome de Cristo Jesus. Como nós cantamos, Deus vai fazer. Só um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Bom, não é a minha mensagem. Minha mensagem, o tema dela é: sustente o que você tem pregado. Sustentar o que eu tenho pregado é. Eu cresci, irmãos, na Igreja Internacional da Graça de Deus, ouvindo daquilo que o Senhor Deus é capaz de fazer na vida de quem acredita nele. E de tanto ouvir esse ensinamento, nessa mensagem, foi inevitável de, lá fora, no dia a dia, eu não falar a mesma coisa. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 12, versículo 34, Mateus 12, versículo 34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que nós temos ouvido quando estamos reunidos aqui? É momento de se encher de Deus. Eu quero mais, Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que a gente peca? A gente peca quando desobedece a palavra de Deus. Então, se eu crescer, hoje o missionário estava falando do curar enfermos, como tomar posse da bênção, um livro que ele escreveu em 85, quer dizer, logo após ele começar a ter dado a determinação que abençoou o país, abençoou tantas pessoas, milhares de pessoas espalhadas por esse mundo todo. Eu vim ouvindo essas mensagens, essas palavras poderosas que veio mudando a minha vida, a vida da minha casa, da minha família, em o nome de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Segura firme, mantenha firme a sua confissão, mantenha firme a sua mensagem. Qual a mensagem? De que Deus, Ele já curou você? Mantenha firme essa mensagem, não mude, e não deixe que ninguém mude isso na sua vida. Retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Deus fez a promessa, Ele cumpre. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, e Ele vai cumprir essa vontade dEle na sua vida, em nome de Jesus. Então eu cresci ouvindo sobre a determinação, eu cresci ouvindo Josué 24:15, põe lá para mim, Josué 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Se outro quer servir o capeta, ou que seja lá quem for, eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. A gente cresceu ouvindo isso. Cresci ouvindo Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavras que operam, palavras que realmente trazem resultado. Não é o poder da mente, é o poder da palavra, é a palavra de Deus que estamos falando aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 de Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você ouviu isso aí, irmão? Você está ouvindo essas palavras? Você está guardando essas palavras? E eu poderia citar aqui outras tantas que ficam no coração e que na hora da batalha elas afloram na minha vida. E não só de aflorar na minha vida, já que estamos dizendo que nós temos que sustentar a nossa pregação. Não só na igreja, onde tudo parece até mais fácil, mas sustentar a nossa mensagem, a nossa pregação lá fora, no dia a dia, no meio da família, no meio dos inimigos. Aquilo que a gente prega de que Deus é bom, Deus é isso, Deus faz, Deus é poderoso e não sei mais o que e tal, até a hora que surge uma luta na sua vida e parece que aquilo era uma brincadeira, porque nos desesperamos, porque nós saímos do nosso lugar, nos entristecemos, nos apavoramos, e as pessoas olham e falam: não entendi nada. Ele fala tanto de Deus, ele fala tanto que Deus faz, ele fala tanto que Deus opera, ele fala tanto que Deus responde, e agora vem contra ele esse mal, e a atitude dele é de uma pessoa que desconhece Deus, ou seja, ela muda a sua mensagem, ela muda a sua pregação. Salmo 45, versículo 1, o salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. Digam graças a Deus. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor, que só escreve coisas lindas. Um bom escritor só escreve coisas bonitas. A nossa língua é uma pena de um destro escritor, para escrever coisas boas. A sua boca tem que ser aberta para confessar aquilo que você crê em o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que temos pregado lá fora? Qual tem sido a nossa pregação junto com os amigos, junto com os familiares, junto com as pessoas lá fora?
Qual tem sido a sua pregação? O que temos pregado para os nossos amigos, familiares, o que elas têm ouvido de nós? Deus é bom, Deus é poderoso, Deus opera, Deus cura, Deus responde. É isso que a gente tem pregado? É isso que deveríamos pregar. Mas muitas vezes a gente prega isso até o momento em que enfrentamos uma luta. Parece que tudo aquilo é uma mentira, é uma farsa. Essa pregação não pode mudar, não pode mudar. O caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sustentaram a pregação até o fim, até o momento que Deus faria o milagre. E Deus faz milagres, irmãos. Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel capítulo 3, versículo 14. Olha a ameaça do inferno. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio, já falamos. Aí, pode ir. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Quer dizer, a gente vai continuar falando. O seu fogo aumentado 7 vezes mais não muda a minha mensagem. A dor que o meu corpo está sentindo não muda a minha mensagem. O que o doutor disse sobre mim não muda a minha mensagem. É isso. Não mude a sua mensagem. Sadraque, Mesaque e Abednego, ameaçados, não mudaram as suas mensagens. Oh, glória a Deus. Sustente a sua pregação até o rei ver o que acontecerá. Oh, glória a Deus. Daniel 3, agora o versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que o rei lá fora, o que as pessoas lá fora, elas vão ver, você ser queimado ou você andar pelo fogo, irmãos? O manter a sua mensagem, o se firmar na tua mensagem, Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Retenha firme, doutor, ficar. Jesus, o diabo pode falar o que ele quiser, o fogo pode aumentar 7 vezes mais, 14 vezes mais, 21 vezes mais, 1000 vezes mais, nós vamos confiar no Senhor. Nada muda a minha mensagem, eu creio, Jesus sofreu o meu sofrimento, Jesus pagou o preço do pecado, Jesus sofreu as minhas dores, para eu não ter que sofrer.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Deus é fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego reteram firmes a confissão deles, de que não se curvariam diante da imagem do rei Nabucodonosor. Oh, glória a Deus. O que eles vão ver? Você ser queimado, lá, confiar em Deus e foram queimados. Não. Eles vão ver a gente andar, passear no fogo, em nome de Cristo Jesus. E vão ver que realmente nós não mudamos a nossa pregação, acreditando em Deus, e eles vão ver que só o Senhor é Deus. Quem crê nisso, fala graças a Deus. Você me desculpe essa expressão, mas o que está faltando na igreja de Jesus é vergonha na cara, espiritualmente falando. Vergonha na cara. Esdras capítulo 8, versículo 22. Esdras capítulo 8, versículo 22. Volta um pouquinho antes, volta o 21 para mim. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Era uma situação difícil, andando já com as suas próprias pernas o povo de Deus, já sem a ajuda de ninguém, somente do socorro de Deus. Aí o Esdras ele diz: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Você ouviu isso aí? Numa situação difícil, talvez eles quase provocados a ter que voltar e falar com o rei: rei, me ajuda aí, porque o negócio está difícil aqui para mim. Só que o Esdras ele disse: eu tive vergonha. Vergonha, irmão, está faltando na gente. De colocar a mão no fogo por Deus, de confiar nele, de esperar nele. Haja o que houver. Ah, vai morrer. Então morre. Morre confiando na palavra de Deus. Morre esperando o socorro dele. Em nome de Cristo Jesus. Porque me envergonhei de quê? De pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: olha o que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu falei para o rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Está faltando em nós vergonha. Eu não vou pedir, eu não vou mudar a minha mensagem. Eu falei que Deus é bom, Deus é bom. Eu falei que Deus cura, Deus cura. Não é fácil, irmãos. Você acha que foi fácil você ver uma fornalha 7 vezes mais aquecida? Irmãos, aquela ali era uma situação de morte. Era uma situação de morte. Eu já falei para vocês que uma coisa é saber que a gente vai morrer, outra coisa é você saber que vai morrer daqui a pouco. Uma coisa é saber que você vai morrer um dia, outra coisa é saber que vai morrer daqui poucos minutos. Imagina só, eles presos aqui, a fornalha aquecida e o ameaça: se vocês não se curvarem, vão lá para dentro. Quer dizer, lá dentro é morte. Mas eles mantiveram a mensagem deles. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que fez a promessa. Ele vai cumprir. Digam graças a Deus, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Fica firme, retenha firme, segura firme a sua confissão, porque Deus que fez a promessa vai te abençoar, em o nome de Jesus Cristo. Vergonha na cara. Eu não posso pedir ao rei ajuda, por quê? Porque eu falei com o rei que a mão de Deus, do nosso Deus, é sobre todos que o buscam para o bem, e nós o buscamos para o bem.
Com que cara eu chego lá agora e falo, rei, me ajuda aí, e o rei, pode até mandar ajuda para você, mas sabe quando é que ele vai acreditar no seu Deus? Nunca. Sabe quando ele vai acreditar na sua mensagem? Nunca. Tudo de boca para fora, tudo balela. Jó capítulo 4, ou seja, tem que acontecer com você, como você diz que vai acontecer com outra pessoa. É a mesma coisa o Josias está pregando aqui, é muito fácil eu pregar, né? Como diz o outro, pimenta nos olhos dos outros, é refresco, né? É refresco. Aí eu prego, você tem que ser forte, você tem que fazer isso aí, está amarrado, você tem que ser de Deus, aí vem comigo, eu não sou nada daquilo que eu falo, eu mudo a minha mensagem, eu mudo a minha pregação, não pode. Então respondeu Elifaz o temanita e disse, se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Olha aí. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu não posso mudar minha mensagem, está amarrado em nome de Jesus. Nas minhas lutas eu tenho que manter firme a confissão da minha esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Mesmo que aparentemente eu não veja resultado, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que viam, enquanto confiavam em Deus, a coisa piorar, a fornalha superaquecer 7 vezes mais, o rei ficar com ódio deles, enquanto eles confiavam no Senhor. A coisa foi piorando até serem lançados no fogo. Eles foram lançados no fogo, mas começaram a caminhar dentro do fogo. Glória a Deus. Então você tem que manter a sua confissão até a hora de ser lançado no fogo. Aí quando for lançado no fogo, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer você caminhar pelo fogo, e quem estiver do lado de fora vai ver o que Deus fez na sua vida, em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus, falem graças a Deus. Vergonha na cara, temos que ter vergonha. O que eles vão ver, irmãos? O que eles vão ver? Eles vão ver você ser queimado ou você sair do fogo? O que o rei, o próprio Daniel, que a gente está falando do Daniel aqui, o próprio Daniel que orava 3 vezes ao dia, como é que ele fazia isso? Ele escancarava as janelas, ele fazia conhecida a fé dele, digam graças a Deus, irmãos, ele fazia conhecida a pregação dele. Aí tiveram inveja dele, criaram uma mentira para incriminar Daniel. Daniel mudou? Daniel não mudou. Daniel continuava orando 3 vezes ao dia, Daniel continuava fiel a Deus, ele não mudou a pregação dele. Foi lançado dentro da cova dos leões. Aí no outro dia veio o rei Dario. Daniel, misericórdia, confiou no seu Deus e ele não pôde fazer nada. Ele gritou lá de dentro, vive para sempre, ó rei, o Senhor Deus. Que ele mandou aqui um anjo e fechou a boca dos leões. Manter a mensagem não impede você de ser jogado na fornalha. Manter a sua pregação, a sua crença, a sua confiança em Deus não impede você de ser lançado na cova dos leões. Mas o diferencial é que quando isso acontece, Deus desce lá onde você está. Deus desce lá onde você está. E quem está de fora aqui, talvez esperasse o seu fim, vai ver a glória de Deus na sua vida. Em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Faltando na igreja, vergonha na cara, hombridade. Ou a gente confia em Deus como deveríamos confiar, ou estamos brincando de fé.
brincando de acreditar em Deus, brincando de servir a Deus, e a gente não está de brincadeira, irmãos. Qual é a nossa mensagem? Sustente o que você tem pregado. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você pode repetir comigo isso aí? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Fica firme, mantenha firme aquilo que você crê, aquilo que você confessa, estou curado, aquilo que você confessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela mensagem, aquela pregação que você sempre tem ouvido na igreja, parece repetitivo, mas é Deus dizendo para você, é isso que eu vou fazer com você, é isso que eu vou fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Irmãos, parecia um negócio, a gente só ouvia isso na década de 80 para 90, foi quando eu entrei na igreja, 84, a gente só ouvia isso, e aquilo foi ficando forte no coração, ficando forte no coração, ficando forte no coração. Aí quando surgiu uma luta, a boca falava o que estava cheio o coração. Não tinha outro jeito, irmão, parecia fanatismo, mas era a bênção de Deus na nossa vida, que fazia com que a gente andasse pelo fogo, que a gente fosse lançado na cova dos leões, e os leões ficavam passeando ali, sem nos fazer mal nenhum, porque Deus descia onde a gente estava, em o nome de Cristo, e nos dava a vitória. Tira Daniel daí. Tirou Daniel e deu ordem para todo mundo crer e servir o Deus de Daniel. Eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida, e vão se render ao seu Deus, em o nome de Cristo Jesus. Que Deus fale mais no seu coração. Essa é a mensagem que Deus me trouxe para trazer para você, e que você precisava ouvir isso aqui. Mantenha firme a sua pregação, haja o que houver, Deus vai descer aonde você está e vai te dar a vitória.